Bem-vindos ao automóvel. A Fórmula 1 foi até a Silverstone para o Grande Prémio da Grã-Bretanha. E que fim de semana! Tivemos novo formato, com apenas duas sessões de treinos livres, duas sessões de 60 minutos. Já tivemos o novo formato de treinos livres, que agora são 60 minutos. E agora ainda vimos essas sessões de treinos livres reduzidas. Para quê? Para termos uma qualificação, entre aspas, normal na sexta-feira, para se fazer uma grelha para uma sprint F1, uma qualificação sprint no sábado, uma corrida de 1000 km, deu-se 17 voltas ao circuito de Silverstone, e essa corrida aí sim é que definia a grelha de partida para domingo. No final, tivemos Max Verstappen a vencer essa corrida de sábado, Lewis Hamilton a vencer a corrida de domingo, e tivemos muita festa com o regresso dos fãs, mas também temos muito que falar. Eu sou o David Pacheco, comigo tem o Luís Barros. Luís, Max versus Lewis, já vamos. O que é que achaste deste fim de semana? Deste novo formato de fim de semana? Foi um formato. Olá a todos, para começar. Foi um formato bastante engraçado. Eu achei. Engraçado no sentido de. Isto de vez em quando para desenjoar, tranquilo. Obviamente que não quero sempre isto. Porque acho que tem que se mudar talvez um bocadinho o formato da Sprint F1, da Sprint F1 para animar um bocadinho. Aquilo, acho que quando só há pontos em jogo para os três primeiros e talvez o início da próxima corrida, às vezes tem tendência para ser um bocadinho manhoso quando chega ali a um certo número de pessoas no pelotão. Uh, Tirando isso, acho que menos treinos livres é sempre bom. Eu sou um adepto disso, porque as equipas já têm mais que dados e CFDs e tudo mais sobre os circuitos e sobre os carros que não precisam de tanto tempo de treinos. Acho um exagero a quantidade de treinos que normalmente temos. Portanto, trocar um bocadinho de treinos por corrida não me importo muito. Mas acho que talvez alterar um bocadinho o formato, talvez menos voltas ou até outras coisas, até poderia ser engraçado, que aí seria mesmo um sprint, que era, o objetivo seria, de início ao fim, sempre de pé na tábua. De início ao fim, eles tiveram quase de pé Natal, também ninguém parou. Também é essa questão de teres os Sim, mas pneus, tiveste escolha ali livre de gestão. pneus para Mas tiveste tudo. gestão de pneus na Sim, mesma, estás a ver? É essa a coisa. sim, ok, ok. Pá, eu concordo contigo, gosto do formato, não pode ser sempre, ou seja, ahm, em certas corridas tentar fazer isto. Ahm, eu achei a corrida de sábado um bocadinho monótona. Sim. Não quer dizer que vá tirar o mérito ao formato todo. Eu achei um bocadinho monótona. Pode haver talvez circuitos em que isto seja mais giro. Eu vejo, por exemplo, um circuito do Red Bull Ring com um fim de semana assim que seja mais, que fique mais interessante do que, por exemplo, Silverstone. Mas isso sou eu. Eu acho que se formos ao Brasil, em princípio vamos ao Brasil e vamos ter este formato, acho que vai ser um circuito giro para ter esta Sprint F1 O no Brasil, por acaso, acho sábado, que é um para ter circuito perfeito para isto. Por acaso também para concordo isso, nisso. é um circuito, não é assim tão pequenino, mas é um circuito muito sinuoso, com vários pontos de ultrapassagem, em que a meteorologia pode sempre influenciar, portanto, eu acho que é um circuito bom para isso. A redução dos treinos livres, por um lado, para mim, agir também, ok? Tens razão, CFD, dados, coisa, mas isso também não se pode fazer tantas vezes, porque assim também tiras oportunidade aos denominados jovens pilotos fazer F1s. Não vou Sim, mas dizer mesmo um assim, Juan eles já Nissany, não vou passam dizer um tanto Roberto tempo. Kubica, mas vou dizer um Guan Yu Zhou. Mas eles já passam tanto tempo nos simuladores e tudo mais, tudo bem que não é a mesma coisa, mas eles já passam tanto tempo nos simuladores que pelo menos de duas sessões teres uma dedicada a eles, acho que não seria problema. Mas ok, mas tu tens o parque fechado logo no início. Ou Sim, seja, tu não podes. sim. O piloto tem que fazer a sua afinação no FP1, porque já depois está em parque fechado e não consegue mudar para o FP2. Depois andas a obrigar, entre aspas, um pouco os pilotos jovens a andar no FP2 com uma afinação Que não é para eles. completamente Sim. que não é para eles, que não vão se sentir confortável, ah, não vai ser muito fácil. Sim. Portanto, formato é giro, vamos ver algumas corridas, não todas, e a Silverstone, vamos ter Monza também, não é? Se não me engano. Penso que sim.
e vamos ter Interlagos no Brasil. Interlagos eu acho que vai resultar, não sei agora, Monza, ainda de pé atrás, vamos esperar para ver. Portanto, vamos ao tema grande deste mês, como diria Diogo Batáguas, e olha, por dizer isso, fica aqui, vamos lá ver se chega aí. O tema grande deste mês, não, já não dá porque isto é julho. Isto tinha que ser a cena das meias. E tinha que ser em direto para a televisão, pá. Ok. Pá, pô. Eu acho que foi um açoriano que fez a cena das meias Foi sim, senhor. nas Foi sim, eleições. senhor. Pronto, tema grande deste mês: Max x Lewis. Max versus Lewis. Hamilton versus Verstappen. Luís. Estava a prometer, não é? Em praticamente todas as corridas até agora houve pelo menos um bocado de batalha entre eles. Talvez onde houve menos foi na Áustria, porque a Red Bull brincou na Áustria. Ahm, Pá, até agora o Max tinha sido um bocado agressivo e o Lewis Hamilton sempre a tirar um bocado o pé. Ahm, Faz parte das características dos pilotos. O Hamilton até agora, sempre nestas últimas épocas, sempre teve o conforto de saber que tinha o melhor carro, portanto não tinha que arriscar tanto. Mas eu acho que ele chegou a Silverstone a perceber: ok, nós não temos o melhor carro, eu também tenho que ser mais agressivo. Ferrari Aquela, foi melhor em ritmo de aquela, corrida, aquela nos metade, médios. aquela primeira metade da volta, eu já estava a ver o Hamilton muito agressivo, a cortar muito mais do que aquilo que é costume. E eu, ok, isto ou o Max passa à frente ou isto vai dar asneira mesmo. Ou o Max consegue uma distância segura ou isto vai dar asneira. E guess what, não é? Chegamos ali a Cobbs e aconteceu o que aconteceu. Um, Infelizmente, na minha opinião, a direção de corrida achou que era penalizável. Para mim, não. Para mim, era um incidente de corrida. Ali, em primeiro lugar, ainda bem que o Max ficou bem do acidente, porque foi um impacto gigantesco 51G. Um, Portanto, ali a direção de corrida sentiu que a culpa era mais do Hamilton, e eu concordo, mas para mim seria na mesma incidente de corrida. Eu acho que a culpa foi ligeiramente mais do Hamilton, no entanto, não foi totalmente do Hamilton. Um, Lá está, acabaram por penalizá-lo, ele ganhou na mesma corrida, mas dá mesmo a impressão que as luvas, ou das duas uma, ou eles conseguem ter uma conversinha, como o Michael Masi já disse que quer conversar com os dois, para ver se eles na Hungria não fazem as neiras logo na primeira curva. Portanto, lá está, vamos ver como é que vai correr. Torna este campeonato um bocadinho mais entusiasmante, porque lá está, como eu já disse, eu não quero um domínio da Red Bull para substituir um domínio da E, Mercedes, eu quero uma luta. basicamente, isto vira um Senna versus Prost. Sim, basicamente. Talvez Foi das menos primeiras azedo coisas ainda, que eu mas pensei. menos azedo para já ainda Nesse- é menos azedo, ok, para já. Tirando depois o Max ok. Eu no pensei Twitter. foi naquela mentalidade que o Martin Brundle uma vez explicou, acho que foi o Jeremy Clarkson, ao Top Gear, numa altura em que fizeram uma peça do Senna, em que o Brundle explicava que o Senna colocava-te na seguinte posição, que era meter o carro aqui e agora tu decides. Exato. Eu vou fazer a minha linha e tu é que sabes Queres que se eu queres passe? meter-te. E eu passo. Se tu queres fazer Lá a tua está, linha, pá, exatamente. a gente bate, pronto, e Exatamente. ficamos E aqui. o Max tem um bocado essa E isto foi, atitude. O Max tem sempre um isto- bocado essa atitude. E desta vez o Lewis Hamilton e pode não está simplesmente. habituado, é isso, não está habituado ao Hamilton, meteu o carro ali Exatamente. e pronto, agora decide. E o Max claramente dá tempo mais que suficiente para o ver, porque ele corta por trás, de um lado para o outro, com certeza já está a encher os espelhos por tudo o que é sítio. Ahm, Pronto, é assim. E depois tens essa questão de depois mexe pode mexer com o psicológico. Repara, o Max Verstappen tem um grande tranco contra a parede, acaba no hospital. Sim, ele sai Depois, meio combalido. depois, depois tem aquelas declarações nas redes sociais. Pronto, Imagina que ele havia faz. Twitter no tempo do Senna versus Prost, meu Deus. Mas repara, as declarações do Max Verstappen são de alguém que depois teve que ver o seu rival a vencer, mesmo com uma penalização de 10 segundos. Exatamente. Ou seja, é mais a chapar a fogueira. Vamos ver, é giro. Eu concordo contigo, eu acho também que aquilo seja mais um incidente de corrida. Eu geralmente sou da opinião em que quando tu começas a discutir saudavelmente um incidente, a dizer, mas se. É que
um dos pilotos fosse por aqui e se o outro fosse por ali, geralmente quando chega aí a incidente de corrida, quando tu vês que a culpa é 90% só de um, aí tu canalizas a culpa para um ou para Exatamente. outro. Neste caso, eu acho que é um incidente de corrida, vejo um Hamilton mostrar-se, vejo uma Mercedes com um carro mais atrás, daí o Hamilton ter que se mostrar, e vejo um Hamilton e vejo o Max Verstappen a ter que agora evoluir mais um patamar e evoluir. Ele já é forte psicologicamente, mas agora tem que evoluir mais porque não é não pontuar, porque acabou com os 3 pontos da Sprint F1, Uhum, mas acabou no muro, acabou com o carro tudo destruído e acabou exatamente. sem pontos na corrida e vê o seu rival aproximar-se na luta pelo campeonato. Exatamente. Ahm, Quanto aos outros dois escudeiros, por assim dizer, o Valtteri Bottas termina na terceira posição, foi ao pódio, não é assim tão mal. Numa corrida destas, ele tem. Curiosamente, Sobre o Bottas, eu tenho uma má opinião deste fim de semana. não, eu quero saber, a tua opinião eu acho que ouvimos muitos rumores de que o Russell ia ser, e pelo menos chegou de Mercedes a Silverstone, isso eu posso dizer. Não foi anunciado como piloto da Mercedes, a Já é verdade é essa. normal. Mas o Bottas, eu acho que falou mais de trabalho de equipa este fim de semana do que tem falado em todo o seu percurso na Mercedes. Pudera, não é? Ele, men- não, repara, mas em entrevistas, ou seja, ele menciona depois da corrida o excelente trabalho de equipa que está feito e excelente pontuação para a equipe. Ele depois da Sprint F1, eu acho que foi da Sprint F1, menciona outra vez, excelente operação da equipa. E se não me engano, na sexta-feira também tem a equipa, está bem, e não sei o que, e, está a falar muito equipa para aqui, equipa para ali. Muito honestamente, porque ele sabe que é a única coisa que tem para oferecer à Mercedes mais do que o George Russell. É verdade. Ei. É verdade. É a única coisa que ele tem mais do que o George Russell para oferecer à Mercedes. Porque o Russell indo para o mesmo carro que o Hamilton, há uma probabilidade forte que ele vai incomodar bastante o Hamilton. O Bottas não incomoda. O Bottas, opá, faz o trabalho dele, como o trabalho dele na equipa, lá está. Eu, por exemplo, eu deste fim de semana dele, quando acontece o que aconteceu, o Bottas é que tem que estar no lugar do Leclerc. É o Bottas, com o Ok. carro que tem, é o Bottas que tem que estar naquela posição para ultrapassar o Leclerc. E não, estava a batalhar com o Norris. Isto, aliás, na Sprint Race, na Sprint Qualifying, lutou com o Norris e depois na corrida não conseguiu aproximar-se do Leclerc. O Bottas é quem tem que estar naquela posição. Se depois eles provavelmente trocariam lugares, trocavam. Tenho quase a certeza absoluta e foi a decisão lógica da Mercedes ali naquela situação, trocar os lugares. Ninguém os vai castigar por causa disso. Mas lá está, acho que é essa a coisa. Eu acho que o Bottas está a falar de trabalho de equipa porque ele sabe que é a única coisa que ele tem a favor dele neste momento. Porque o Hamilton gosta muito dele. Quem não esteve lá foi Sérgio Pérez, quando é perdido lá no final do portão. Pá, tem aquele peão na Sprint F1, o que lhe coloca lá já numa má posição na grelha. Depois faz uma excelente recuperação, chega até a estar em sétimo lugar, se não me engano, É. P7, e depois vai às boxes para fazer a volta mais rápida. Por causa E essa depois é uma das questões também que eu acho que tens a Sprint F1, que é o campeonato pode ser dividido, decidido por um ponto, ninguém está a tirar-se mérito, mas com estes 3 2 1 de pontuação na Sprint F1, o campeonato pode ser mesmo decidido por uma dessas 3 corridas em Silverstone e depois vai-se realizar no Brasil. É assim, E será esse ponto que o Pérez roubou, porque ele não fica, ele termina em 16º, fica com a volta mais rápida, ou seja, roubou para não o pontuou Hamilton. porque não está do top 10, roubou ponto ao Hamilton. Vai ser esse ponto que vai fazer a diferença. Olha, espero que eu esteja errado e que seja esse ponto a fazer a diferença no final. E É, isso que sirva para a renovação do Pérez. é assim, desde que foi implementada a questão do ponto para a volta mais rápida e agora com estes pontos também da qualificação, eu sempre achei, deu-me um bocado de comichão
Principalmente a questão da Sprint Qualifying, que é esses 3, 2, 1 pontos, que imagina que um campeonato é decidido ao sábado. Mesmo, acho que sim. No último fim de semana Não, o campeonato é decidido no sim, sábado. pode, É uma pode ser sensação definido ao mesmo, sábado. é uma situação mesmo chata. Mas pronto, mas eu acho que isso pronto, é um menor problema, digamos assim, mas lá está, nisso, essa regra do Pérez fazendo a volta mais rápida, fora do top 10 roubar na mesma o ponto ao Hamilton, isso acho parvinho. Acho que é uma regra parva, que se estás fora do top Juntar, 10 repara, juntar mais acha à fogueira é dizer-te que no final o Pérez dizia podíamos ter terminado em P7. Eu estava a guardar, não é a guardar, estava agora falta-me a mestre dos pneus. O mestre dos pneus faz o quê? Utiliza muito bem os pneus durante muitas voltas. Ele estava a guardar muito bem, ele diz assim, podia ser P7, eu estava muito bem com o desgaste dos pneus. Quando o piloto diz isso, e tu ficas a pensar, mas por causa de um ponto, pronto, está bem, pô, pronto. mas já quando a corrida recomeçou após a bandeira vermelha, eu achei muito estranho ele ir com os mesmos pneus. Não ter ido para duros, por exemplo. Sim. Porque acho que ali era o que teria Já, sido a já decisão te troca lógica. duas paragens, sim. Porque ele ali ele pode trocar os pneus para uns novos após uma bandeira vermelha. Na E ele, bandeira vermelha, sim, sim. e ele usando ali uns duros. Aliás, ele estava de duros. Aliás, foi essa a questão. Ele estava de duros e parou Ele saiu de extremamente cedo. todos. Ele saiu de duros e parou foi mesmo muito cedo. Eu achei isso uma Foi logo decisão para os tão médios. estranha. Porque ele estava a um bom ritmo a recuperar terreno. E eu estava mesmo a achar que ele era capaz de chegar ali Mas, perto do top 5, top 6. mas repara, não foi essa segunda, essa primeira paragem dos para os médios que lhe tirou as posições. Foi mesmo aquela última paragem para os macios para conquistar a volta mais rápida. Mas sim, mas mesmo essa foi quando a Red Bull de certeza que decidiu isso nesse momento, porque os duros duravam muito Sim. mais do que aquilo. É nesse sentido. E também, como o Pérez trata os pneus, tu sabes Sim, que ele chegava ao fim com os pneus. exatamente. Apesar de muito graining em Silverstone, o Alonso disse que essa é uma das chaves da corrida, a gestão dos pneus. O Pérez chegava ao fim com aqueles pneus. Pronto, estratégias. São estratégias. Não sei se tens mais alguma coisa a dizer aqui da Mercedes e da Red Bull. Não, basicamente a Red Bull pura e simplesmente usou o Pérez para roubar o ponto de volta mais rápida. Mais nada. De resto, o Max saiu, eles de certeza começaram logo a arrumar as coisas. Então voltamos a Bahrein em 2019, não é? Charles Leclerc lá na liderança. O meu motor, é que está a acontecer alguma coisa com o meu motor, mas desta vez, o engenheiro diz carrega nos botões, faz os mapas, está resolvido, depois ele volta-se a queixar, carrega nos botões, e pronto, já foi sempre perdente e acaba depois por ser ultrapassado pelo Lewis Hamilton, fica em segundo, é um excelente lugar, não é que merecesse, até gostava de ter visto A Ferrari ganha. o Leclerc vencer. Ele novamente continua a ter arranques extraordinários. Aquele arranque após a bandeira vermelha extraordinário. E depois tu tens a surpresa também pela Ferrari, pela positiva, é a forma como eles conseguiram tratar os pneus. Tu há algum tempo que não vias aquele carro e esses pilotos a tratarem tão bem os pneus. Curiosamente, o Tiveste na Áustria. Sainz. Na Áustria houve um dos fins de semana que após aquele catástrofe em Paulo Ricardo, que eles trabalharam muito bem. Mas não foi tão bem como Sim, aquilo. sim, 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 sim. Tu olha para a corrida do Sainz, que foi para o último após o erro no pit stop e acaba em sexto. Sim, e não Simplesmente só, e mesmo na Sprint foi Qualifying excelente. também teve aquele problema de levar com o George Russell em cima. E o que mais me surpreendeu até na Sprint Qualifying, e eu percebi que isto iria mostrar algo para a corrida, foi que o Ferrari na Sprint Qualifying estava a acompanhar melhor os da frente do que estava Sim. a ficar perto dos de trás. Ele conseguiu uma distância muito segura para os homens que vinham atrás, o que tendo em conta que é considerado um carro de pelotão, não é muito normal. Repara, é como é mais aproximado das McLaren, que é consegue chegar lá,
mas às vezes não parece ter aquele ritmo para passar e aguentar o Red Bull ou o Mercedes atrás, ou seja, está cada vez mais perto de atingir esse patamar Sim. em que consegue chegar lá, mas tem potência entre aspas, tem aso para ultrapassar, mas Sim, depois sim, sim. sabemos que não vai conseguir aguentar e chegar para trás. Mas essa dos pneus, e como tu disseste, depois para o Ricardo, qualquer coisa parece muito melhor, mas esta foi simplesmente uma excelente corrida por parte, por exemplo, do Sainz. Já a McLaren, é aquela coisa do ritmo, até o Norris admite no fim que eu tinha um bom ritmo, até tinha ritmo, talvez para passar, mas depois não conseguia ficar lá à frente e aguentá-los atrás de mim. Ou seja, o Norris termina na quarta posição. Ah, o Ricciardo tem a sua melhor classificação. Antes de ir para o Ricardo tem a melhor classificação, quinto lugar pela McLaren, mas o Norris continua a ser o único piloto no Campeonato Mundial de Fórmula 1 que ainda não, ou seja, pontua sempre. E só uma vez fora do top 5. O que é absurdo. O que é absurdo. Não, o Norris está. Ele este ano está a um nível fantástico. Isto é estranho. Ficas quase com a sensação de que este foi um fim de semana desapontante para a McLaren, mas no entanto conseguiram ali 22 pontos. Eles não tiveram uma grande diferença para a Quatro. Ferrari. Não É acho aquela assim coisa. tão desapontante. Acho normal, Não, quatro já está. pontos. Como uma pessoa começa a ficar habituada a vê-lo É no pódio, normal. estás a ver? E, mas foi mais um fim de semana excelente e desta vez o Ricciardo muito melhor, talvez por ser um circuito mais fácil, entre aspas, talvez o tenha ajudado, ou um circuito do qual ele é mais Ele familiar. volta, olha, mas se calhar até a Sprint F1 ajudou-lhe, porque ele volta Sim, a ter a melhor classificação na grelha com o sexto lugar. sim, 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 sim. Porque o Ricardo parece muito mais confortável em termos de corrida. Mas já durante o fim Pronto, de semana todo, ele mas mesmo na o que é que qualificação não esteve muito mal. Ficou atrás do Norris, mas não esteve sim, muito mal. Era uma diferença de 2 décimos. Comparativamente ao que tem sido, foi muito melhor. sim, sim. Não sei se tens mais alguma coisa a dizer para passarmos para a batalha Alpine-Aston Martin, em que a É Alpine verdade. finalmente ganha pontos a Aston Martin. É verdade. O Fernando Alonso fez sétimo, Esteban Ocon, aleluia, lá conseguiu alguma coisa de jeito e pontuou, ficou na nona posição. É O de chassi Lance novo. Stroll ainda é de chassis novo. Sabes que aquele chassis supostamente acho que teve na Tugolândia, andou cá em Portugal, eles mudaram, também já li que eles talvez mudaram componentes de suspensão Sim, que acho que dianteira era um problema da suspensão, sim. que tinham dado problemas, mas Stroll ficou em oitavo aqui para completar a classificação e o Aston Martin, Sebastian Vettel, não terminou a corrida. Dizer que o Sebastian Vettel queixou-se do comboio de carros, ou seja, talvez o ar sujo, depois acabou por perder a traseira, acabou por fazer um peão e depois acabou por retirar o carro da corrida. Portanto, Luís, força. Alpine versus Aston Martin. Bem, Alpine. Meu Deus, o Alonso. Aquele arranque, meu Deus, aquele arranque no sábado foi qualquer coisa de fantástico. Ele arranca em macios, passa aquela gente toda e depois fez o Parecia Kimi possível. Räikkönen. Fez o possível para segurar a malta atrás. Não conseguiu segurar os McLaren, mas ainda assim ficou atrás deles. Depois, a Sim. ritmo de corrida, conseguiu manter um bom ritmo sempre. Obviamente, lá está, mais uma vez, a não conseguir apanhar os McLaren ou os Ferrari, mais lento do que esses carros, mas isso já é de esperar. Ainda assim, um bom conjunto de pontos para a Alpine. No que toca E ao. é a chave dos pneus. Ele consegue. É um Sérgio Pérez em miniatura. Isto é muito desprestigiante Mesmo. para o Alonso, mas o Sérgio Pérez em miniatura porque consegue levar os pneus a bom porto. Mas sim, continua. Mas é isto, basicamente o Alonso sempre nos habituou a excelente gestão de corrida, ele sempre foi a principal característica dele. E do outro lado, ao que parece, a mudança de chassi funcionou mesmo. O Ocon não bateu o Alonso, não esteve ao nível do início da temporada em termos de diferença. Também porque eu acho que o Alonso já está noutro nível que não estava no início da temporada. Mas esteve muito melhor do que nos outros fins de semana, o Ocon. Do lado da Aston Martin, corridão do Stroll, na minha opinião. Muito bem. Apesar que há lá uma parte que eu parti-me a rir, que depois de vezes os onboards, o helicóptero quase que o fez perder o controle do carro.
O Stroll ia Ainda na não vi reta, isso, tenho que ver isso. O Stroll ia na Ok. reta e o helicóptero estava abaixo a filmar a reta. Logo a primeira grande reta, que agora estou-me a esquecer do nome. E basicamente, acho que é Mulsanne. Não, Mulsanne é de Alemã, A Brooklyn, a Brooklands. Não, isso é curva. Brooklands é curva. É a reta que vai dar a Brooklands. É a Oh, a curva que reta vai do dar. hangar. É capaz, é capaz. Pronto. Tens a reta Lewis Hamilton, que é a reta de partida. Sim, é logo a Agora é segunda. a É a segunda. reta Sir É Lewis antes de Hamilton. Brooklands, Ok. é antes de Brooklands. Mas pronto, Reta Mulsanne. basicamente o Stroll está a andar e o helicóptero está abaixo e tu só vês, tipo, ele passa por baixo do helicóptero e só o vês até fazer correções ao carro antes da curva. Deve ter sido o ar. E ele a O queixar-se, tipo, ar. à equipa, eu acho que isto foi o helicóptero, vejam se está tudo bem com o carro, não sei o que, não sei o que. É. Depois o Stroll, depois o Vettel, lá está, o Vettel teve um bom fim de semana até à corrida. E depois foi tudo por Good água guy abaixo. Vettel. Good Como? guy Vettel apanhou um Good lixo. guy Vettel. Good guy Vettel Apanhou a apanhou corrida um dele, o lixo. Vettel. O Vettel apanhou a corrida dele. Mas pronto. Apanhou o lixo no final. Mas, Ai. mas pronto, não, mas lá está, o Vettel teve bem todo o fim de semana, tirando na corrida em que fez um vintage battle. Por fim, neste pequeno bloco, AlphaTauri e o Pikachu finalmente voltou a pontuar, depois de ter pontuado em Paul Ricard, se não me engano. Exatamente. Não foi, esta foi a corrida mais madura que eu vi do Tsunoda. Tão madura que eu nem dei conta dele até tipo ver a tabela final. Basicamente o rapaz geriu pneus como ninguém e chegou ao final de 16º saltou para décimo. Correu-lhe tudo mal no fim de semana até ali e de repente saca um pontinho. Já lhe corre as coisas mal há muito tempo. Eu acho que desde Imola que as coisas Sim. não, Sim, mas ele não desta têm vez fez o sido a reverso. Ele melhor. desta vez fez o reverso. Desta vez não cometeu erros nos treinos, nem nas qualificações, nem nada que se pareça e fez uma excelente corrida em termos de gestão e sacou ali um pontinho. É Silverstone, toda a gente conhece Silverstone. Também é verdade. Também Aquela é verdade. vantagem, aquela vantagem de conhecer. Já o Pierre Gasly não foi a melhor coisa. De Ele todo. acaba fora dos pontos, acaba na 11ª posição. É um dos pilotos que faz 3 paragens até. Eu não tenho assim tanta coisa a dizer. Não foi o dia de Pierre Gasly. A última paragem, por acaso, eu achei curiosa. Eu até pensei que ele estava com algum problema, porque ele estava nos pontos. Ele até estava bem qualificado e de repente parou e eu achei aquilo tudo muito estranho. Eu Não, acho que pode ter sido os pneus, a questão dos pneus estarem-se a desgastar depressa demais. sim, uma coisa é certa, os duros O lá, graining, o graining uma fase dos duros que eles pareciam macios na duração, mas isso a também. Pirelli já nos habituou a isso, portanto. Mas também não tenho muito para Ah, dizer da AlphaTauri. ora bem, então passamos para o final. Alfa Romeo, Williams e Haas. Na Alfa Romeo temos a curiosa mensagem de Kimi Raikkonen, em que, man, temos que fazer uma coisa, pá. Ai, tal, Alfa, quase, o Pérez passou, está ali pelos pontos. E eu, ok, está bem, mas façam um carro melhor, comecem a trabalhar, qualquer coisa assim. Parti Ah, para rir com isso. O gajo, e tal, podia ter sido P10. E ele, quê? ah, Podia ter sido P10 e ele. Podia ter sido P10, estás para, achas que alguma vez nós o íamos segurar? ai, António Giovinazzi consegue impressionar, tem uma boa corrida com o outro Alfa Romeo, termina na 13ª posição. Ah, O Giovinazzi lá está, é, foi, melhor, é, melhor, é melhor terminar em 15º. o Giovinazzi fez um milagre desconhecido de Jesus, que foi tornar-se invisível. Eu não o vi durante toda a corrida. O Raikkonen bateu um recorde que foi o de 1000 mais voltas em voltas Silverstone. feitas, enquanto o teu cão nos graça com a tua presença neste podcast. É Espero verdade. que ouçam aí em casa o cão do Luís. É o Max. Digam lá Digam também lá o o cão do Max. Luís. O Inspector Max. Um, quanto a Williams, George Russell, vínhamos de um hype muito grande, claramente, ainda por cima correr em casa, George Russell, Lando Norris, Lewis Hamilton também, mas George Russell estava muito naquele hype. Com uma boa qualificação na sexta-feira,
ainda se pensa, queres ver que ele vai terminar no top 10 e quando a corrida não, quando o top 10 não pontua, E tal e mas qual. depois ele acaba com três, Ah, sim, mas sim, ele teve acabou com três as três. penalizações, é que tu pensaste, opa, talvez não seja, mas acabou no top 10 sim. Não pontuou e no domingo, pronto, foi. É assim, É simplesmente o carro não é assim. é. Os domingos, 12º Latifi, pronto, não foi. Ficou uns lugares mais acima do que costumamos ver. Ficou em Sim, 14º, não é mau. Mas uhum, pronto, também tivemos duas assistências do Verstappen e do exatamente. Vettel. E por fim tens o Mazepin na frente do Schumacher. Isso, Palmas. Não tem isso. aqui um botão como o Rui Unas para bater palmas. Mas ainda Só- vimos o Mazepin a fazer outra vez um Mazepin. Na Sprint Qualifying, que eu não sei qual é a cena entre entre os As e Silverstone, que eles gostam muito de entrar em contacto um com o outro. Logo na primeira volta, o Mazepin vai com um bocado cedo demais ao pote e bate no Schumacher e peão. Mas depois, lá está, não sei o que é que se passou na corrida, mas lá passou para a frente. Achei curioso, mas pronto, parabéns para ele, fixe para ele. O Schumacher que conduziu hoje o primeiro carro de Fórmula 1 que o pai conduziu. Ontem, Ou ontem, exatamente. ontem. E hoje é Ontem. quarta, dia 21. É isso, Ou pronto. seja, foi o Jordan 191, se não me engano. Exatamente, exatamente. E no domingo, o Leclerc andou com o Ferrari 375, se não me engano. Exatamente. Exatamente. Aquela bomba em que tu vês o pessoal a escorregar todo por aquele banco afora. E tu ficas a Aquilo. pensar como é que esse pessoal andava Aquela gente a conduzia de 100 km t-shirt. a hora Aquela gente com um polozinho. Um sem cinto polozinho. de segurança porque era mais seguro. Exa- Porque assim tu saías do Tal e carro qual. mais depressa. Exatamente. Com aqueles capacetes que parecem uma bola de futebol. De capital em que tu pões os óculos, depois Não, vinhas tudo, eu tenho a certeza que eles tudo cortavam uma escuro bola e nos metiam na chutes. cabeça. A câmara dar, para que conste. Ora bem, Luís, estamos quase a terminar, portanto vamos dar prémios e pagar finos e varrer coisas. Portanto, meu caro, estratégia aço. Estratégia AS, a minha vai para AlphaTauri. Eu ainda nem percebi muito bem como é que eles fizeram a estratégia do Tsunoda, mas a coisa é que funcionou mesmo na perfeição. Ele sobe 6 posições em plena corrida, o que para um piloto tão inexperiente como ele gerir desta forma os pneus e conseguir executar assim uma estratégia bem é uma grande mudança para aquilo que o Tsunoda tem vindo a fazer, que fica sempre um bocado frustrado quando fica em situações assim mais em que tem que ser mais calmo. Desta vez ele executou mesmo bem. Foi um fim de semana silencioso e eu acho que é mesmo disso que o Tsunoda precisa. Ora bem, a minha estratégia AS é marcada pela negativa porque é a estratégia da Red Bull. Eu percebo aquela coisa de roubar um ponto ali ao Hamilton na volta mais rápida, mas acho que talvez fosse melhor colocar o Pérez nos pontos e a pontuar mais, nem que seja para a confiança. Está bem que é um piloto experiente, mas com certeza que seria muito mais confiante saindo de trás e acabando na frente do que saindo de trás e indo para a frente, com tudo o que isto depois aqui vai dizer, não, agora vais fazer a volta mais rápida porque queremos roubar um ponto ao pessoal da frente. Quanto ao prémio de pagar finos, eu vou pagar finos ao Hamilton. Nós vimos um Hamilton que não víamos há algum tempo. Ou seja, um Hamilton que percebe que não tem o melhor carro da grelha e que percebe que também o jogo e que percebe e sabe que o jogo psicológico também faz parte deste mundo do desporto motorizado e Eu, também joga um bocadinho com isso e vamos ver o que é que o Verstappen faz. eu acho honestamente que não víamos este Hamilton desde o Rosberg, desde o tempo do Rosberg. 2016. Desde essa altura que não víamos um Hamilton tão agressivo. Eu do meu lado vou pagar finos ao homem que o Hamilton derrotou, ao Leclerc. Pá, fantástico. Ele não cometeu um único erro durante todo o fim de semana. Tão simples quanto isso. Foi uma corrida perfeita. Ele fez tudo o que pôde, na minha opinião. Acaba por conseguir um excelente segundo lugar. Eu nem tenho a certeza. É o primeiro ou o segundo pódio dele este ano. Já te Que o Sainz digo, já foi ao peraí. pódio, mas eu acho que o Leclerc ainda não tinha ido ao pódio nenhuma vez este ano. O pódio, só que não. Eu já tinha sido quarto lugar no, Exatamente.
na segunda corrida e foi quarto lugar na Espanha e no Azerbaijão, ou seja, Exatamente. 12 pontos, Ainda não sim. tinha conseguido nenhum pódio o Leclerc e acho que foi um fim de semana mesmo muito bem conseguido por causa da parte dele, tanto em termos de qualificação como na sprint qualifying manter o Bottas atrás e na corrida também manter o Bottas atrás. Esteve num ritmo fantástico, a Ferrari também parece num bom caminho no que toca ao carro, portanto é continuar assim. Pronto, e por fim, Luís, prémio de vassoura. O meu vai para o Sérgio Pérez, com muita pena minha. Pá, tudo lhe correu mal este fim de semana. A qualificação ficou atrás do Leclerc. Ficou em quinto lugar. Não foi muito horrível. Até foi uma diferença menor do que aquela que ele costuma ter. Mas depois, na sprint, que coisa atroz. Aquilo foi completamente sozinho. Ninguém o empurrou. Ele é que cometeu o erro e depois as coisas correram de mal. E depois na corrida, lá está, foi muito prejudicado pela equipa. Não é tudo culpa dele. Podia ter chegado melhor aos pontos, mas lá está, um fim de semana nada positivo para o Pérez, em que ele podia ter aproveitado a situação que aconteceu para ser ele a liderar a corrida, porque se ele estivesse lá na frente poderia estar com uma oportunidade para conseguir mais uma vitória esta temporada. Olha, concordo contigo e dou também o prémio vassoura ao Pérez. Se só fosse pela corrida, eu teria que pensar, porque ele não tem culpa de acabar ali em 16º. Mas foi um fim de semana, não foi nada bom para o piloto mexicano. E com isto, Luís, chegamos ao fim de mais um episódio. É assim, não tivemos a Angelina connosco porque ela está a fazer a sua tese de mestrado, portanto, Boa sorte mandamos para a Angelina, força desejem todos sorte para a Angelina, aqui mandem para energias ela. positivas. Yeah, podem colocar nas nossas redes sociais, no Twitter e Facebook em Automobile 321 ou então no Instagram automobile_321. Façam lá um hashtag Força Angelina. Eu vou fazer. Vai Não, acontecer. Força Angelina. No YouTube, subscrevam. Quem está a ver no YouTube, podem subscrever o canal, podem ativar as notificações, podem deixar comentários de hashtag Força Angelina, podem também pegar fins, dar o prémio vassoura e o estagiário a quem vocês quiserem, e até lá.